Fala rapaziada, bora trabalhar, bora ter aula. Afinal de contas, estamos aqui nas aulas digitais, nas aulas virtuais, dando conta do nosso conteúdo programático, garantindo que a transmissão se efetive, garantindo que o coronavírus seja vencido a partir de uma resistência isolacionista. Estamos nas aulas 35 e 36, aulas que compreendem movimentos sociais e revolução. Esta é uma aula que a gente vai caminhar aqui muito rente à apostila, entendendo o que os conceitos pretendem dizer, dando alguns exemplos. Eu quero sempre dizer que eu estou à disposição de vocês nas redes sociais, podem me procurar, fiquem à vontade, Facebook, Instagram, WhatsApp também, tá? Pelo celular, não há problema algum. Vamos então às aulas 35 e 36, movimentos sociais e revolução. Lembrando que, junto dessa aula, lá no YouTube, vocês encontrarão também um link de um vídeo de aprofundamento desta aula. Então, o começo da aula a gente vai entender o que é movimento social e mais para o final da aula a gente discute um pouco de revolução. A primeira questão que nós precisamos saber é que sempre que, diante de um determinado problema social, as pessoas se reúnem no sentido de pressionar o Estado para que aquele problema seja solucionado, esta organização de pessoas com este objetivo comum nós chamamos de movimento social. Vamos agora à definição que está presente lá no material para a gente então conhecer um pouco de movimento social. Vamos lá. Definição de movimento social. São as mobilizações coletivas fundadas num conjunto de valores comuns e destinadas a definir as formas de ação social, além de influir na manutenção ou mudança de uma dada situação. Então vejam, gente, há um sem número de exemplos de movimentos sociais quando a gente pensa Brasil. O maior movimento social do Brasil é um movimento que luta pela reforma agrária, pela redistribuição das terras do campo. Eu falo do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, este movimento social que substitui, historicamente falando, as ligas camponesas que tinham na figura de Francisco Julião sua principal referência. O MST é hoje certamente um movimento com maior capilaridade no Brasil, com coordenação, com base, com cursos de formação política, com vida intensa, né? O MST que tem como principal objetivo a reforma agrária no Brasil. Mas eu posso falar também a respeito de um movimento social chamado movimento estudantil. Nós sabemos que os estudantes sempre se organizaram e tiveram papel fundamental na história do nosso país. Eu posso citar como exemplo o papel do movimento estudantil pelas diretas já. Eu posso, o movimento dos meados dos anos 80, que está ali tentando redemocratizar o Brasil. Eu posso também citar o movimento dos cara-pintadas, né, em que o movimento estudantil fazia parte, o movimento esse que lutava pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Portanto, há um sem número de movimentos sociais no Brasil e eles estão aí no dia a dia. Quando é que surge o movimento social? Muito tranquilo de entender, né, gente? Nós temos um problema social, um problema grave, as pessoas se reúnem, essas que são atingidas, direta ou indiretamente, se reúnem, se organizam no sentido de pressionar o Estado para que solucione aquele problema social. Então, movimentos sociais estão aí, né? Segundo o filósofo José Ortega y Gasset, há um perigo no movimento social, porque o movimento social é um movimento de massas e muitas vezes o movimento de massas ele pode adquirir um status mais irracional, mais inconsequente. Se a gente tentar trazer para o cotidiano,
Aquilo que individualmente eu não tenho coragem de fazer, quando eu estou em grupo, é como se o meu ego, a minha racionalidade, ela ficasse mais mole e então nascesse dentro de mim um espírito emocional incontrolável, né? Pensa numa torcida organizada, pensa o cara lá no meio da torcida organizada, de repente passa alguém com uma camisa de um time que não é o dele, ele vai tentar agredir, ele perde a cabeça tal. Se ele encontra o cara no ponto de ônibus com a mesma camisa tal, ele não tem a reação. Portanto, o comportamento em massa, o comportamento no meio de outras pessoas, essas pessoas tendo um comportamento de mesmo objetivo, enfim, isso pode alcançar realmente um status de irracionalidade. Então vejam só, gente, para Marx, Weber e Durkheim, os três sociólogos clássicos, o movimento social pode gerar, inclusive, um movimento revolucionário. Assim como o movimento social pode, na verdade, apenas sustentar uma condição já existente. Então, o movimento social, ele defende o status quo, defende uma cena revolucionária. Assim como pode também apenas defender uma outra mudança pontual. Vejam só, gente, os movimentos sociais, de uma forma geral, eles têm lideranças muito bem formadas, né? E esta formação boa não está ligada à formação que passa pela academia, né? Há muitas pessoas que não tiveram oportunidade de cursar uma faculdade, muitas vezes não cursaram ginásio, não cursaram, ensino médio, e ainda assim possuem uma boa erudição, são bem formados. A questão não é acertar a conjugação do verbo, a questão é ter um conhecimento, ter uma visão crítica da sociedade, e os movimentos sociais, em geral, possuem pessoas com essa qualidade, né? Você pensar no movimento negro lá dos Estados Unidos e pensar na figura de Martin Luther King, só para começar a conversa, e fica aqui como recomendação um filme chamado Selma, que conta a história de Martin Luther King. Selma, vale a pena conhecer. Então, um cara bem formado, era um pastor presbiteriano que tinha uma boa formação, não do ponto de vista do academicismo, mas do ponto de vista do teu interesse, dos teus conhecimentos e tudo mais. Os movimentos sociais são de alguns tipos. Primeiro tipo de movimento social que eu posso conhecer é o movimento social reivindicativo. Esse movimento, gente, vai reivindicar mudanças na sociedade. Como eu tenho o MST defendendo a reforma agrária, né, que se redistribua as terras. O Brasil tem um problema crônico, se chama latifúndio, portanto a necessidade de redistribuição das terras. Um movimento social também pode ser político, movimento social que queira interferir nos canais de comunicação política, que queira pautar o Estado nos seus mais variados poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, enfim, de modo a atendê-los naquilo que demandam. E eu também tenho um movimento social de classe, um movimento social que representa uma classe social. Aí nós temos como grande exemplo, né, o movimento movimento operário que é fortíssimo no Brasil, um movimento operário que no Brasil, ele no início do século XX tinha um viés mais anarquista e depois com as traduções das obras marxistas para o português, essas obras chegando no Brasil, o movimento social operário ele adquire um viés mais marxista, não é? No Brasil, nos anos 80, nós vimos a ascensão do movimento operário, né, um movimento de massas. Inclusive, o presidente da República, um dos presidentes da República, saiu, era líder operário. Eu falo de Luiz Inácio Lula da Silva. O movimento operário, ele pode ser de dois tipos também. Ele pode ser um movimento operário reformista, né, que ele está mais ligado à ideia de melhorar a vida dos trabalhadores, como pode ser um movimento social revolucionário. É bem verdade, gente, para fechar essa discussão sobre movimentos sociais, é bem verdade que os movimentos sociais com o tempo podem tender a uma burocratização.
Em termos práticos, do que eu estou falando? Eles vão se tornando movimentos mais distantes da base social e vão se tornando movimentos mais institucionalizados. Suponhamos que uma determinada liderança popular de um dado movimento social sai candidato a deputado federal. Na medida em que ele é eleito, ele se afasta da base, vai para a burocracia, traz consigo alguns assessores que eram históricos também na luta daquele movimento social, produzindo um distanciamento. É claro que lá eles poderão sim representar o movimento social, as demandas desse movimento social. No entanto, eles estão aí agora na burocracia, recebendo salário, tendo um determinado cargo público, e isso sim, muitas vezes acaba por distanciar a elite do movimento da base social do movimento. E este é um fenômeno que se verifica com alguma regularidade. Os movimentos sociais produzem determinadas lideranças que vão para a luta institucional e depois você vê um distanciamento entre o representante e o representado. Esta é a primeira parte da aula em que nós discutimos movimentos sociais. Agora nós discutiremos o conceito de revolução. Nós sabemos que o conceito de revolução implica na ideia de ruptura, é brusco, é de uma hora para outra. A revolução, muitas vezes, ela tem no seu bojo o uso da violência. Não se faz revolução apenas distribuindo flores, na disputa do pensamento, né? Há um certo viés de ruptura que passa pelo uso da violência. E isso não é mérito das revoluções, isso não é exclusivo, das revoluções de esquerda ou das revoluções de direita. As revoluções têm sim a presença, na imensa maioria das vezes, do uso da violência. Vamos lembrar aqui a Revolução Francesa de 1799, revolução de caráter liberal burguês, revolução que decapitou o rei, revolução que usou sim de violência. Lembremos, pois, a Revolução Russa de 1917, que também usou de violência. Portanto, isto muitas vezes acontece. Vamos agora à definição mais técnica presente no nosso material. Vejam só, o que é a revolução? A revolução é o processo caracterizado pelo emprego ou não de violência, de forças sociais organizadas em confronto com as autoridades políticas constituídas com o objetivo de tomar o poder. Vejam, gente, as revoluções são diferentes das rebeliões ou revoltas. Por quê, gente? Porque as rebeliões, as revoltas não pretendem alterar a estrutura, não pretendem alterar a ordem constituída. As revoltas, as rebeliões são pontuais, pretendem reformar um ou outro aspecto. Uma outra definição de revolução que me parece muito certeira, muito precisa, sobretudo quando a gente olha a história, é aquela que defende o seguinte: eu tenho um cenário revolucionário quando uma classe social supera a outra classe social, impondo a partir disso um novo modo de organização da sociedade. Foi isso que se deu nas duas revoluções citadas anteriormente, tanto na francesa, de caráter liberal, como na russa, de caráter socialista. Bom, gente, uma outra questão que me parece importante que nós conheçamos diz respeito à legalidade e legitimidade. Eu tenho legalidade quando eu tenho mudanças feitas dentro do regramento legal. Ela obedece à Constituição, por exemplo. Eu tenho legitimidade
quando eu tenho um conceito que muitas vezes é até mais amplo que o da legalidade e muitas vezes ele destoa da noção de legalidade. A legitimidade, ela está ligada muitas vezes a valores éticos, ela está ligada muitas vezes a um reconhecimento da sociedade de que aquilo é o mais razoável. Vejam vocês, um exemplo. Do ponto de vista da legalidade, a ditadura civil e militar, num dado momento, nos impôs o ato institucional número 5. Um ato absolutamente autoritário, antidemocrático e daí por diante. Portanto, era um ato legal do ponto de vista do ato, né, do ponto de vista do regramento funcionando no país naquele momento. Mas era absolutamente ilegítimo, absolutamente antidemocrático, absolutamente imoral. Portanto, vejam que há uma diferença, né? E aí, gente, eu queria apenas citar de passagem, né, a Revolução Socialista, a Revolução de 1917, como consta no nosso material, que era uma revolução que substitui o capitalismo pelo socialismo, pela via revolucionária, a Revolução Russa de 17, em que há a socialização dos meios de produção por intermédio da ditadura do proletariado, entendendo ditadura do proletariado dentro de uma perspectiva marxista como um campo de transição entre o capitalismo e o comunismo, não é? Então vejam só, gente, esta é uma experiência presente aqui no século XX, recente, né? Estamos em 2020, portanto, há 103 anos aí, arredondando, e que marcou indelevelmente a história do mundo no século XX. Então, em linhas gerais, esses eram os conceitos, né, movimentos sociais e revolução, que eu gostaria de trabalhar com vocês. Agora eu mando, junto com esse material em vídeo gravado por mim, um material de aprofundamento para que a gente possa enxergar na prática como se dá a presença da revolução, dos movimentos sociais. Tá bom, gente? Muito obrigado, estou à disposição. Beijo para vocês.